Até agora nós vimos nesta série que um religioso procurou Jesus à noite para não se comprometer diante da sua religião. E a gente viu o Nicodemos como um símbolo simbolizava a religião. Nós vimos também um rico que procurou o Senhor, tanto o religioso como este rico procurou o Senhor, e esse não procurou com nenhuma privacidade, ele não estava a fim de esconder nada, a vida dele era uma coisa transparente e tal, aquelas coisas que a gente ouve, e que também eles, às vezes a gente pensa que eles tinham uma vida assim, né, tão diferente da nossa, é carne e osso, é pecado, é pecador, lá, aqui, daqui a 10 anos. Só que esse homem deixou que a riqueza dele decidisse o futuro dele. Hoje de manhã nós vimos o exemplo da Marta, que convidou o Senhor para dentro da casa dela, né? E ela também desperdiçou essa oportunidade. E nós vimos hoje quantos de nós levam Jesus para a nossa casa. E nós vimos que a Marta simboliza o ativismo feroz. Tem que fazer, tem que conseguir, tem que marcar, tem que bater, tem que superar, tem que bater recorde, etc. Eu tenho que limpar, e limpa 2, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. E Jesus está ali na casa dela. E ela pede a Jesus para dar ordem à irmã dela, que era o símbolo de adoração, para que parasse a adoração, para ajudar a Marta nos afazeres de casa. Essas mensagens não podem nos levar para uma via conveniente. O rico, nós vimos semana passada, que não é pecado ser rico. O problema desse jovem é que ele era dominado pela sua riqueza. Nós vimos hoje de manhã que não tem problema a pessoa ser trabalhadora, ter suas tarefas, responsabilidades. O problema é o ativismo que muita gente é dominada. Jesus disse para ela: Marta, Marta, tu tá igual uma doida para lá e para cá. Tu tá inquieta, agitada, e tu tá querendo que a tua irmã fique igual a você. E nós abordamos que tanto a preguiça como o ativismo são reprovados. Hoje nós vamos nessa mensagem conhecer a quarta pessoa. A primeira simbolizava a religião, a segunda a riqueza, a terceira o ativismo. A pessoa que nós vamos conhecer agora teve um encontro, diferentemente dos outros. O rico religioso foram atrás de Jesus, a ativista foi convidar Jesus, mas esses levaram Jesus até eles. Ele também desperdiçou. Pilatos, que simboliza as autoridades. E eu quero que você pense um pouquinho. Não devemos pensar apenas na autoridade governamental. Ele simboliza as autoridades. E sejam autoridades governamentais, militares, empresariais, familiares e autoridades espirituais. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. A maior parte dessa apresentação dessa autoridade a gente vai ficar em João por causa de alguns detalhes. E os outros 2 ou 3 ensinamentos nós vamos para o Evangelho de Mateus, que tem ali algumas informações importantes sobre esta autoridade. Vamos abrir a Bíblia e abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. E a Sociedade Bíblica colocou, pelo menos na minha, Pilatos interroga Jesus. E isso me chama a atenção. Você tem adorado mais ou tem interrogado mais Jesus?
Tu tem reverenciado mais o Senhor ou você tem questionado o Senhor todo o tempo? João 18, versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Que Deus te abençoe. Vamos sentar. Jesus não tolerou os fariseus porque eles não questionavam, eles não perguntavam para conhecimento. Eles questionavam, eles perguntavam para colocar Jesus encurralado na parede. Não era vontade de aprender nada. E essa pergunta que Jesus faz, respondendo à pergunta de Pilatos, quando ele diz: És tu o rei dos judeus? Jesus responde com uma pergunta: Vem de ti mesmo? Esse questionamento é do teu coração? Você está interessado mesmo em saber sobre a minha divindade, sobre mim? Ou falaram para você? Ou falaram errado para você alguma coisa? Pilatos, que simboliza as autoridades, ele não procurou Jesus. Aliás, quando levam Jesus para Pilatos, estão levando para Jesus, para Pilatos, levam Jesus para Pilatos, estão levando para Pilatos um grande problema, que ele não usa a autoridade devidamente para resolver. E prestem atenção nisso. Não adianta querer fugir da responsabilidade, da autoridade que Deus dá a cada um. Pensa comigo, que oportunidade neste encontro. Esse homem não aproveita, porque ele deve ter pensado assim: não, eu estou aqui como um governador, eu não posso me meter nessa questão. E você vê esse camarada quase implorando para os acusadores para liberar Jesus. Então ele tinha convicção do que ele precisava fazer. Tem muitas autoridades assim. Quantas e quantas autoridades estão exatamente assim como Pilatos? Sufocadas, afogadas nas dúvidas, fazendo perguntas e mais perguntas, decidindo errado por algumas questões que a gente vai trabalhar aqui. Autoridade não é uma pessoa que tem que ter todas as respostas na ponta da língua, mas tem que ter muito cuidado ao tomar decisões. E esse homem desperdiça a grande oportunidade para a vida dele. É uma história muito interessante, porque Deus me fez mergulhar não apenas numa questão de ordem em Jerusalém, mas Jesus me fez mergulhar nas responsabilidades que nós estamos nos isentando, principalmente quando a gente tem um encontro com Ele, podendo pedir toda a ajuda. Como eu faço isso? Porque ser autoridade não significa que tem resposta para tudo. E esse cara ficou, como é que eu vou dizer, embananado. Primeira razão, do seu sufoco, do seu afogamento, da sua dúvida, e fazendo perguntas e mais perguntas a Jesus, e ele toma a decisão errada. Aquele encontro com Jesus não serviu nem para ele se firmar na história como alguém que fez o que era para fazer, que fez o certo, independentemente de toda e qualquer contrariedade.
Ele se deixa levar pela insensibilidade, pela ignorância, irreverência diante da maior autoridade. Jesus era e é e sempre será a maior autoridade. Seja a gente procurando nos bastidores, na escuridão da noite, seja no meio da igreja, seja alguém trazendo Jesus para nós, Jesus é a maior autoridade. Amém. E essa autoridade, debaixo da maior autoridade, está insensível com a presença daquela autoridade. A gente tem que tomar muito cuidado com perguntas, questionamentos, perguntas e tal, que para que está perguntando? Por isso Jesus fala para ele, vem de ti essas dúvidas. Ou você está sugestionado nas entrelinhas por essa turba que está aí. Você quando faz pergunta, é porque você quer ser o cara, ou porque você quer aprender para você poder andar em obediência e tomando as decisões certas. Você que pensa que não é uma autoridade, na conclusão você vai ter que se render entre você. Que pensa que não é uma autoridade. Existe autoridade sobre você e você é investido de autoridade para tomar decisões. E tomara que as suas decisões estejam sendo tomadas de acordo com a justiça de Deus. Então aí. Amém. A segunda razão que sufocava e afogava Pilatos nas dúvidas, fazendo perguntas e mais perguntas para maior autoridade, e no final de tudo ele decide errado. Diante de mentiras, da corrupção, do sinédrio, de partidarismo, de ganância, de inveja, infelizmente, sob uma pressão religiosa conforme o caso. Porque Jesus é levado para Pilatos por causa dos religiosos. Quantas autoridades estão assim? Estão fracos. Autoridades fracas. Autoridades que dentro da sua casa não são autoridades. E perguntam, mas não decidem nada certo. Esse homem tentou. E se você ler o capítulo 18, se você ler Mateus 27, e se você ler os evangelhos correspondentes a esta história, você vê que ele tentou fazer a coisa certa. Mas ele estava sufocado, ele estava afogado nas dúvidas. Ele estava ali diante de mentiras, de acusações, de corrupção, de partidarismo, de ganância, de inveja, infelizmente sob uma pressão religiosa. E a religiosidade é uma desgraça quando não é a verdadeira religião. Olha o versículo 35 e 36. No capítulo 18 de João. Replicou Pilatos. Quando Jesus responde a pergunta dele com uma pergunta, ele replica no versículo 35. Porventura sou judeu? Eu tenho alguma coisa a ver com essa história aí? A tua própria gente e os principais sacerdotes, o que ele fala? É que te entregaram a mim. Esse dado é importante. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque depois que elas saem, já explodiu. Depois que sai da sua boca, já era. Te entregaram a mim. O que você fez? Versículo 36. Respondeu Jesus.
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu que entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus já respondeu a ele. Autoridades encontram-se semelhantes a Pilatos por causa desta mesma vaidade em considerar-se mais que o meu rei. Eu estou aqui, trouxeram você para mim e você está em minhas mãos. Entregaram-me a mim. Eu decido sobre a tua vida. Olha como ele desperdiça o encontro que ele teve com Deus. Olha como muita gente desperdiça os encontros que tiveram com o Senhor. Se colocam acima disso ou daquilo, ele está se colocando acima do Senhor. É ele que vai resolver a vida de Jesus. No versículo 36, Jesus responde a ele: meu reino não é deste. Eu vejo que autoridades encontram-se semelhantes a Pilatos, porque também não conhecem nem reconhecem o reino que está acima do seu reininho. Então Jesus, quando está falando com o governador, Jesus está dizendo que o meu reino, que aquele homem não conhecia, o meu reino não é deste mundo que o seu reino faz parte. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Veja, Jesus fala aos judeus. Jesus não fala o que ele diz, minha gente. Porque ele disse, é a tua própria gente. Jesus fala, não, aos judeus. Esse homem está aprendendo tanta coisa, mas decide errar. Esse é o âmago sobre a pessoa número 4 dessa série que teve encontro com Jesus. Ele pensava que era mais, ele não reconhece a autoridade de Jesus, ele trata Jesus igual aos outros, ele bota Jesus no meio daquela gente mentirosa, aquela gente falsa. Então Jesus fala para ele uma coisa que ele não consegue entender, por causa da sua vaidade, em considerar-se mais que o maior rei. Primeiro, ele não considera ele não reconhece a maior autoridade. E a vaidade dele não deixa ele ser reverente com essa maior autoridade. Ele fala, se Jesus é rei, que fizeste? E ele também não reconhece, não conhece o reino de Deus que está acima do reininho de Roma. E Roma era a potência daquela época. E a gente, quando é a maior potência, quando a gente é um cara, quando a gente faz, a gente não se submete à maior autoridade. E a gente não está afim de aprender nada, porque afinal de contas eu sou Roma, eu represento Roma. Eu sou o Pilatos, o Pôncio Pilatos da Silva. Não, da Silva não. Olha o versículo 37. Então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei. E chegou a uma conclusão. Ele chega à conclusão na base de um deboche. Porque na presença dele tem uma pessoa humilde, sangrando, que já tinha apanhado dos fariseus. Alguém que parecia fraco. Esse homem faz essa pergunta, logo tu és rei. Olha o que Jesus passou. Vamos parar um pouquinho para pensar nisso. Vamos jogar fora a nossa vaidade, nosso orgulhozinho. Olha o que Jesus passou. Quem é Pôncio Pilatos diante do Rei dos Reis?
Senhor dos senhores, o pão da vida, o alfa, o ômega. Tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Aí Jesus dá um nó na cabeça dele, porque ele diz, eu para isso nasci. E para isso vim a este mundo. A fim de dar testemunho da verdade. Agora ele arrebentou os neurônios de Pôncio Pilatos. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Olha o versículo 38. Perguntou-lhe, e a galera está lá embaixo esperando Pilatos decidir. A decisão está na mão dessa autoridade. Para pensar um pouquinho, de repente, alguma decisão, a decisão está na tua mão, você é autoridade para aquilo, Deus te colocou para tomar essa decisão. E você desiste, e você desanima, e você deixa a vaidade, o orgulho decidir por você, porque você é a autoridade. Você é um cara. O que é a verdade? É a pergunta crucial. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse o quê? Eu não acho nele crime algum. Ele está se sentenciando. Porque na frente dele tem um justo. Na frente dele tem alguém. Barrabás, me permitem a expressão, é uma titica de galinha. Esse cara desperdiça o encontro. Ele está desperdiçando a maior oportunidade que ele teve. Estando diante da maior autoridade do universo. Diante da autoridade do maior reino de todos os reinos. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Por que levaram para Pôncio Pilatos? Era ele quem tinha que dar a sentença. Por que certas situações batem no teu peito? Porque Deus quer que você tome a decisão. Não fuja não, hein? Aleluia. Não vai adiantar lavar as mãos, não. Você não adianta nem falar assim, não tem nada a ver com isso. O problema é de vocês, judeus. Nós temos que crescer e aproveitar os encontros com Jesus para a gente aprender a tomar decisões certas, ainda que venham me levar pedradas e morrer. Autoridades encontram semelhantes a Pilatos porque estão diante da verdade, questionam a verdade, sobre a verdade, continuam ignorantes sobre a verdade e, consequentemente, tomam decisões contra a verdade. Paulo fala aos Atenienses, capítulo 17 de Atos, nele existimos, nele vivemos, por ele fomos criados. Ele é o nosso tudo. Qualquer decisão errada que a gente tome, estamos tomando decisão contra a verdade. O cara está com a verdade na frente dele. E quando Jesus diz, todo aquele que é da verdade, Jesus está dizendo, todo aquele que é por mim, ouve a minha voz. E vai ficar com a bolinha murcha, porque é melhor bolinha murcha do que vaidade, orgulho e arrogância. E todos os caras que tiveram essa oportunidade de encontro com Jesus, isso é o que me mexeu mais comigo. Porque eu sou uma autoridade. Não adianta lavar as mãos, nenhum detergente vai me livrar de decisões erradas. Sabe logo que você andar diante da verdade,
você consulta a verdade e você decide contra ela, que cabeça nós temos? Não vai entender. Abrimos a palavra. O que a palavra é? A verdade. Nós aprendemos que a verdade nos diz que nós temos que ser isso, fazer isso, ser assim, e tocar para frente, e ser perseverante. Mas a gente desconsidera a verdade. Como no cristianismo não tem 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria, um Salve Rainha. Cara, isso me deixa assim, muito assim, sabe? O cara pergunta pela verdade. A pergunta que eu faço assim, sabe o que é a verdade? Então, por que nós estamos tomando decisões fora da verdade? No versículo 39, quando ele diz para a turba lá, eu não acho crime nele algum. No versículo 39, é costume entre vós, ele está falando agora com as autoridades falsas, incompetentes, invejosas e gananciosas, porque aqueles fariseus eram autoridades. Autoridades que se deixaram vender para a autoridade romana. E aí ele próprio diz, é costume entre vós, versículo 39, é costume entre vós que eu vos solte alguém, por ocasião da Páscoa. Até a maior celebração cristã é colocada nesse tribunal. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E ele está tentando induzir, está tentando seduzir quem não era seduzido. Autoridade fraca tenta seduzir o que não é seduzido, porque a autoridade forte ensina através da verdade. Aceita, é por aqui. Não aceita, eu não vou tentar. A autoridade verdadeira não tenta. Um jogo de palavras. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ele usa um termo para ver se convence os judeus. Vocês querem que eu, a autoridade romana, solte o rei de vocês? No versículo 40, o que está escrito? Então, novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás é salteador. Quem a gente está escolhendo como autoridade espiritual? O que você escolhe na hora de certas decisões entre a verdade ou seu prazer? A verdade ou sua vaidade? Qual é a escolha que você faz? Porque os judeus foram honestos. A gente quer Barrabás. Sem papas na língua, eles não camuflaram, eles não fizeram aquela crise de... Nós queremos soltar que solte Barrabás. Nós gostamos do erro. Nós gostamos do mal. Nós gostamos dos maus elementos. Aí isso deixa Pilatos pior ainda. Porque a tentativa dessa autoridade não funcionou. A primeira tentativa. Autoridades encontram-se semelhantes a Pilatos. Porque abusam da autoridade, escolhendo, decidindo o mal, o erro, a mentira, a injustiça, no lugar do bem, do correto, da verdade e da injustiça. Esse cara tinha que bater na mesa e dizer assim, quem decide aqui sou eu. Eu sou a autoridade aqui. Eu não vou soltar esse Barrabás, não. O cara não vale nada. Vocês gostando ou não gostando, se vocês quiserem, mate o homem lá. Mas eu vou soltar esse Jesus, que eu não vejo nenhum crime dele. A pior coisa é quando você fala, e depois faz diferente dele. Tudo que você falou. Entende? Isso aqui, essa é a mensagem melhor que dessa série, para mim, como didaticamente. Aleluia, aleluia ao Senhor! Quantos hinos a gente canta e chora? E na hora H de meu e aquilo.
Tem certas frases de certos hinos que eu, oh meu Deus, me ajuda nisso. Mas eu não posso condenar quem canta. Não acredite nele. O cara já disse, com essa afirmação, Pilatos está dizendo, eu tenho que libertar esse homem. Eu tenho que fazer isso, mas, porém, contudo, eu sou uma autoridade fraca, vendida e corrupta. Vamos agora para Mateus 27, 19. O cara tem uma oportunidade dentro do maior encontro com Jesus. Ele tem uma chance vinda de alguém que amava esse homem. Mateus 27, 19. Leiam esse versículo em voz alta, por favor. Mateus 27, 19. Já. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com este justo, porque hoje de sonho muito sofri por seu respeito. Essa autoridade fraca está tendo uma oportunidade dentro do grande encontro com Jesus. A mulher que o amava, a esposa dele, diz, não te envolvas com esse justo. Tem mulher que quando abre a boca, rapaz, é bênção de Deus. Eva não foi não. Mas a mulher de Pôncio foi. E uma mulher que foi bênção na vida do marido. Essa dona aqui, que nem o nome a gente sabe. Mas a autoridade fraca não costuma, que não consegue ouvir pessoas sérias. Ele prefere ficar como estavam pedindo a ele. E ela diz hoje, em sonho, eu sofri. Eu sofri não por mim, eu sofri por seu respeito. A mulher não dorme, a mulher tem uma noite difícil. E ela se intromete numa questão governamental. Porque o governador estava sendo uma banana podre amassada, pisoteada pela cultura farisaica. Autoridades encontram semelhantes a Pilatos porque não aproveitam nem as últimas chances diante do grande encontro. O cara, se não conseguiu reverenciar e respeitar a maior autoridade de todas, a mulher não teve voz também no coração dele. Preste atenção. Ainda que sejamos autoridade, e eu vou dizer para você que você é. Você é. Você pode dizer assim, eu não sou não. Bom, nada a ver com isso. Isso é coisa do Senhor. Eu vou mostrar para você que você é. A gente precisa ouvir as pessoas. Aliás, ele tinha a obrigação de ouvir os fariseus. Ele tinha que ouvir os religiosos. E ele ouviu Jesus. E ao ouvir Jesus, esse cara fica tocado. E Jesus é justo. Mas não são toques e emoções e arrepios que faz a gente tomar a decisão certa. A mulher entra onde não era para ela se meter. Mas passou a ser. Porque ele estava no marido dela. Ela se posicionou como uma autoridade? Sim, uma autoridade da verdade. Porque a autoridade romana não estava conseguindo ter isso. Vamos para o versículo 24 desse capítulo 27 de Mateus. O que está escrito lá? Seria
Antes, pelo contrário, aumentava o tributo, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, que fique em casa convosco. Foram palavras jogadas ao vento. Jogadas ao vento caíram por terra. E do pedaço em que ele fala a primeira vez que esse homem é justo, ele reconhece, ele tenta persuadir os religiosos algumas vezes, sem sucesso. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Quando nós ocupamos uma posição de autoridade, seja uma autoridade pequena, média ou grande, nós temos que ficar preocupados com quem vai gostar. Nós temos que agir corretamente e dentro da justiça de Deus. Amém. Não vão gostar! Ah, vai todo mundo embora, vão me apedrejar! Aí é outro capítulo da história. É outra coisa. Nós estamos falando na tomada de decisão de uma autoridade. Não pode se deixar levar pelo fenômeno da multidão. Fiz a pressão aí. Até o cara que sabia qual era o costume do judeu, o cara bota isso para fora. Mas isso não convence. A autoridade fraca não convence a mentira. Porque, mas aí do mesmo saco, é farinha do mesmo saco. A autoridade fraca é farinha do mesmo saco da mentira e da falsidade e da corrupção. Autoridades encontram semelhantes a Pilatos porque água e sabão não limpam, não absolvem decisões insensatas, injustas, incompetentes e ignorantes. Água e sabão não limpam a consciência. A consciência só se resolve problema de consciência quando a gente chega para Jesus e fala: eu sou uma besta apagada. Eu tive a oportunidade diante do Senhor naquele dia. O Senhor me deu a oportunidade para caminhar. O Senhor me deu a oportunidade para decidir. E eu decidi errar. Agora, mais ninguém pode me ajudar. Só o Senhor. Porque fazendo assim, o orgulho e a vaidade vai ser jogado fora. E é isso que Deus espera das verdadeiras autoridades. Autoridades encontram-se semelhantes a Pilatos porque água e sabão não limpam injustiças cometidas contra justos. Nunca fica limpo assim. Pilatos foi mais um que teve um encontro tremendo com Jesus. Vamos analisar um pouquinho. Você tem essa oportunidade, Jesus está ali, a cúpula está lá. Você é a autoridade ali, é a sentença sai da sua boca. Aí eu pergunto, ele sentenciando um justo, quem teve autoridade nesse julgamento? Os judeus. Porque a autoridade que podia julgar se omitiu. Pilatos é o quarto da lista. Falhou. Desperdiçou. Eu vou concluir dizendo: cada um aqui é uma autoridade. Barão, você é uma autoridade na tua casa. Por que tu está casado? E se você não fosse casado, tu seria uma autoridade espiritual. Por quê? Porque tu diz que é crente. E essa é a autoridade mais complicada que tem. Odinelli, tu é uma autoridade sobre suas filhas. Se tu ensinar tudo direitinho, fizer tudo certinho, conforme a verdade, ainda e que Deus as guarde, elas não queiram seguir, você fez o que tinha que fazer. Você é uma autoridade.
Porque você está casada com um homem e tem uma tarefa e responsabilidade sobre a sua vida. E cuidado como você vai falar. Cuidado como você, mulher, vai decidir a autoridade que Deus te deu. Empresários são autoridade. Você acha que não? Um empresário, um diretor e um gerente cometem uma injustiça, estão usando a autoridade deles indevidamente para prejudicar pessoas. Ou para ganância, ou sei lá o quê. Crentes são autoridade. Ainda que você não seja empresário, diretor, filho, pai, você é uma alma vivente dentro de um corpo e você se confessa crentes em Jesus. Você já é uma autoridade espiritual. Se você cala, se você se omite, se você desiste, você está sendo uma autoridade fraca. A palavra de Deus diz em Hebreus que nós não somos do grupo. Nós não somos do grupo porque é processo. Cada passo para trás significa autoridade fraca. Quanto tempo você já está andando com o Senhor? É a pergunta que eu faço para todos. Há quanto tempo você está andando com o Senhor? Quantos passos você deu para frente e deu testemunho da verdade? Porque nós não somos daqueles que nós somos daqueles que avançam. Como você está usando a autoridade espiritual diante do diabo? Quanto tempo você é crente, autoridade espiritual? Ainda que não seja um marido. O Igor não está aqui, os outros não estão aqui. Ainda que seja um viúvo, uma viúva. Mas é crente, é autoridade. Você tem autoridade para chegar para o diabo e passa fora daqui. E ele vai ter que te obedecer. Mas eu sou tão pequenininho. Olha o poder de Deus investido na tua vida para você negar a autoridade que ele pôs sobre você. Isso é muito sério, gente. Essa foi as mais difíceis para eu preparar e organizar e estar aqui falando. É pegar. É só pegar. Eu tenho que viver. Eu tenho que dizer não lá fora. Porque eu tenho que dizer não. Eu tenho que dizer sim lá fora. Porque eu tenho que dizer sim. E nós vamos ser cobrados. E às vezes, e isso é o fecho. A gente pensa semelhantemente a Pilatos. É melhor eu deixar para lá. Eu quero me aborrecer. Quantas vezes eu não quis me aborrecer? Mas eu já estava dentro do aborrecimento. E qualquer omissão enfraqueceria a minha autoridade espiritual. Deus não espera da gente lavar as mãos. O Espírito não espera você lavar a mão. Você é de Deus? Amém. Quem é de Deus aqui? Amém. Deus está esperando você tomar a decisão conforme a verdade. Amém. É isso que Deus está esperando da gente. É fácil Ele dá a água e o sabão e a toalha. É fácil eu dizer, eu vou me aposentar porque eu não aguento mais aborrecimento, ladainha e blá blá blá. Isso é fácil. Mas isso é o correto? Essa é a decisão que agrada quem me investiu de autoridade? Não é. Não é. O bispo Roberto dizia muito no presbitério, ministério não é para criança. E eu quero dizer para você, Deus investe autoridade sobre a criança. Não estou desfazendo o que o bispo Roberto falou, são contextos diferentes. Eu espero que a gente saia daqui, no mínimo, pedindo perdão ao Senhor, se caso a gente está decidindo errado, ou pensando em decidir errado.
E se a gente já decidiu errado, não é virar uma página e dizer, não, isso já foi. É isso que Pilatos fez. Não tem nada a ver com isso. Os que são judeus, eles que se entendam. Sou romano, sou cidadão romano. Esse cara caiu de paraquedas e que houve. É isso aí. Lavar as mãos é se isentar das responsabilidades da autoridade que foi investida sobre nós. Você é uma autoridade. Lembra a série sobre agentes de milagres? Amém. Agentes de milagres são autoridades. Porque para você falar para repreender um demônio, repreender uma enfermidade, repreender um problema, você tem que ter autoridade. Você é crente? Você é crente em Jesus Cristo? É quem é? Amém. Então, você gostando ou não, você é uma autoridade. Uma autoridade no céu e na terra. Amém. Mas não vai dar ibope, é verdade. Eu não sei o que eu vou fazer com o Pôncio Pilatos. Nem imagino. Eu só posso dizer uma coisa: ele ia agir de acordo com a justiça, porque toda autoridade precisa agir. Oremos.